Oi, gente, meu nome é Ângela Portocarreiro, eu sou neurocientista do comportamento e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como melhorar a sua comunicação nos relacionamentos. E se eu te dissesse que a comunicação é um dos pilares mais importantes dentro das relações? Agora, e se eu também te dissesse que, com pequenos ajustes na sua forma de se comunicar, você promoveria grandes e positivas mudanças na sua relação? Então, fica aqui comigo, que nesse vídeo eu vou passar para você dicas, estratégias, formas de se posicionar que vão fazer uma verdadeira revolução positiva de alinhamento, de ajustes e de sintonia dentro da sua relação através da sua forma de se comunicar. Por que a comunicação é um dos pilares mais importantes dentro da relação? Porque é através da comunicação que a gente pode fazer com que o outro nos compreenda, nos entenda. É através da comunicação que a gente pode falar para o outro como a gente está se sentindo, falar para o outro de um desconforto dentro da relação, ou em relação a ele, ou em relação a nós mesmos. E dessa forma a gente sai daquele lugar de querer que o outro adivinhe o que a gente está sentindo, de achar que o outro deveria saber como a gente está se sentindo e de também, quando a gente comunica alguma coisa, ser responsável por aquilo que o outro interpreta. Porque sim, se a gente quer comunicar alguma coisa e quer ter uma relação fluida, uma relação que seja de fato compreendida por ambas as partes, a gente precisa se preocupar com essa parte que é como o outro está interpretando o que eu estou levando para ele. Então, é extremamente importante, antes de se comunicar, desenvolver minimamente um autoconhecimento. Se conhecer um pouco, saber dos seus limites, dos seus contornos, até onde você é capaz de tolerar alguma coisa e até onde essa alguma coisa, que é o comportamento do outro, começa a ser desconfortável e pesado para você. Então, a partir do momento que você se conhece e sabe delinear seus contornos, você sabe comunicar como você está se sentindo, como você gostaria que fosse tal situação ou tal postura da outra pessoa dentro da relação e com você. Então, através da comunicação, uma comunicação clara, objetiva e respeitosa, a gente consegue esse clima de sintonia, de proximidade dentro da relação. Mas para que isso aconteça, a gente precisa se conhecer para poder comunicar o que a gente pensa, o que a gente sente, e para que, sobretudo, além de comunicar, a gente dê esse mesmo espaço para o nosso parceiro. Parece simples, mas quando a gente vai para a vida real, a gente tem um monte de barreiras, de falar como a gente se sente ou de falar sobre algum desconforto. Então, comunicação não é simplesmente uma conversa. A comunicação, ela é a base, ela é o suporte da relação. Ela nutre aí a confiança mútua, ela nutre aí uma ligação, uma sintonia, e quanto mais clara e objetiva, melhor a relação. Melhor o nível de relação que você vai ter com o seu parceiro. Eu acredito que você já tenha ouvido por aí a seguinte frase: não é o amor que sustenta a relação, é a forma de se relacionar que sustenta o amor. Então, por isso é tão importante investir na comunicação, porque a comunicação, a forma como você trata o outro e que você recebe esse tratamento, e a forma como você comunica, como você está sendo tratado, se você está gostando, se é isso que faz sentido para você e dar esse espaço para o outro, vai fazer toda a diferença. Porque a forma como vocês se relacionam que vai fazer com que essa relação se desenvolva, com que essa relação avance. Mas existem também alguns desafios dentro da nossa comunicação, como falta de tempo, medo de expor como a gente se sente, medo de falar sobre alguma vulnerabilidade, alguma fragilidade. Mas eu vou passar aqui algumas estratégias para você desenvolver aí dentro da sua comunicação para melhorar a sua relação. A primeira delas, escuta ativa. Quando o outro estiver falando, em vez de você ficar pensando na resposta, ou se você é uma pessoa reativa, ficar logo pensando em se posicionar, se concentre em prestar atenção no que o outro está falando. Muitas vezes, o que o outro quer é um acolhimento, é ser ouvido. É notar que você está atenta para o que ele sente e para o que ele está comunicando para você. Simplesmente estar ali, com presença. Isso faz toda a diferença numa relação. Quando o outro está falando sobre ele e sobre como ele se sente dentro da relação e com você, e você está ali intencionalmente e prestando atenção naquilo que está sendo dito, isso faz muita diferença. A pessoa se sente respeitada, considerada, vista, e é isso que é importante dentro de uma relação. A segunda, falar como você se sente sem acusar o seu parceiro. Sabe quando existe uma situação típica em que o seu parceiro ou sua parceira faz alguma coisa que te deixa irritado,
que tira a sua paz, que te desestabiliza um pouco, ao invés de você falar sobre o que ele fez, sobre o que ele sempre faz, fala como você se sente. Fala sobre a sensação que tem na sua intimidade ou que vem à sua intimidade quando acontece essa situação. Por exemplo, quando você está um pouco mais fragilizada e uma coisa pequena como a pessoa demorar para responder a sua mensagem ou demorar para retornar uma ligação e aquilo naquele momento te aciona um gatilho de insegurança, ao invés de você ser reativa, pense um pouco, reflita e fale sobre como você se sente nesse momento. Olha, queria ser um pouco mais acolhida, queria que você prestasse atenção de quando eu me comunico com você, ou eu tento me comunicar com você através de mensagem, telefonema, que você priorizasse isso, se fosse possível. Eu queria que você fizesse com que eu me sinta mais acolhida dentro da relação, dentro do seu limite, como for possível para você. Mas eu acho importante você saber isso, porque muitas vezes passar por essa situação é desconfortável para mim. É diferente de falar, você demorou para me atender porque você estava pensando em outras coisas, priorizando outras coisas. Não, fala de você. Fala sobre como você se sente, sobre o desconforto que essa situação te traz. É diferente de acusar o outro. Fica muito mais leve e muito mais fácil de resolver. Lembra que é a forma de nos comunicarmos, é a forma de nos relacionarmos que sustenta o amor. E nisso está inserido o respeito. Quando você fala de você sem acusar o outro, é muito mais respeitoso. Agora eu vou te dar um exemplo de uma coisa que acontece aqui dentro da minha casa, no meu relacionamento. Várias vezes eu combino as coisas e só aviso pro meu marido no dia. Olha, hoje a gente tem um compromisso na casa de alguém. Olha, hoje a gente tem um evento em tal lugar. E aí sempre gerava um conflito, porque o Diogo não gosta de ser avisado de última hora. Acho que ninguém gosta, né? A gente gosta de um certo planejamento ali, um certo tempo para a gente poder se organizar. E aí, de tanto a gente ter um desafio, um desconforto com essas situações, dado um momento, a gente sentou, conversou, e toda vez que acontece isso agora, que a gente se esquece ou, né, avisa outra pessoa de última hora, a gente fala, olha, eu não gosto quando você faz isso. Lembra? É desconfortável. Eu prefiro que você me avise com certa antecedência para que eu possa me organizar, para que eu possa saber que a gente vai ter esse evento, ou que a gente vai ter esse jantar, ou que a gente vai ter esse compromisso. Então, é muito mais respeitoso você falar: eu não gosto, eu me sinto desrespeitado, eu me sinto não considerado. É muito mais leve quando a gente fala o que a gente sente, de maneira respeitosa. E aí fica muito mais fácil também para o outro lembrar: poxa, peraí, agora eu preciso avisar com uma certa antecedência ou falar a real. Eu fiquei sabendo agora que a gente tem esse evento hoje. Eu fiquei sabendo agora que a gente tem um aniversário. Então, isso traz um certo acolhimento, traz uma proximidade ali para dentro da relação. São estratégias que você pode começar hoje mesmo a desenvolver aí dentro da sua relação para melhorar a comunicação e melhorar a conexão entre vocês. Agora lembre-se, a comunicação é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada. E, sobretudo, investir nisso é investir na felicidade do casal dentro da relação. Se você gostou dessas dicas, quer ver mais conteúdos como esse por aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e, sobretudo, que eu espero você aqui semana que vem, quarta-feira. Um grande beijo!